Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje o assunto que eu vou abordar, o tema que será abordado hoje, é a correlação alquímica com a geometria. Bom, esse é um assunto que será abordado numa especificidade alquímica. Eu só não vou falar, não vou dar detalhes no todo da alquimia. Primeiro que é um assunto muito amplo, muito complexo e será um assunto também muito extenso e tomará um tempo muito grande. Mas o assunto assim sobre alquimia mesmo, eu vou passar nos próximos vídeos, nos vídeos posteriores, tá? Falando mais, abrangendo mais o assunto alquímico, nas suas formas simbólicas, geométricas e o seu significado. Para abordar melhor o entendimento entre a relação dos 4 elementos com a quinta essência. Dentro da sequência dele eu vou dar toda uma ideia sobre alquimia. Eu só não vou ter condições de fazer com muita abrangência, mas eu acho que até nesse assunto específico as pessoas vão ter uma noção melhor do significado, da correlação, a relação da alquimia com a geometria, com a matemática, com várias situações, como elas se entrelaçam, se agregam e se interagem. Vamos dar o início ao assunto. Bom, é uma corrente, ou então, muita gente faz ou tem ideia de que se trata de bruxos, bruxas, feiticeiros ou feiticeiras, magos ou magas que trabalham com receitas ou poções mágicas, com raízes, partes de animais, a fim de produzir remédios ou poções para cura ou encantamentos. Ou a ideia é de que na alquimia os alquimistas se ocultam em laboratórios ou cavernas com suas experiências secretas e por isso ficam hermeticamente fechados. Vocês já ouviram falar o uso do termo hermético, né? Muitas vezes com a mistura de vários elementos elaborando fórmulas secretas como elixires. Ou na maioria das vezes, em muitas vertentes, trabalhando com minérios, né? Usando a combinação de vários minerais como ferro, cobre, chumbo, tungstênio e diversos metais em fundições com o uso de caldeiras, calor, como a metalurgia, com a finalidade de transformar ou transmutar tais objetos metais em ouro. Em muitas literaturas abordam isso, a mistura com o uso do calor, do fogo e na interessante combinação para poder, nesta arte alquímica, com o seu resultado, a transmutação de metais em ouro. Sim, a alquimia é muitas coisas, mas entre as bases primordiais é a transformação ou a transmutação. Agora vem o balde de água fria. A verdadeira arte da transmutação, a que o verdadeiro alquimista almeja, anseia, é na transformação do caráter, do desconhecido, movido pela curiosidade, ou o caminho do conhecido. A verdadeira transmutação é de sua alma, ou sua consciência impura, do estado primitivo grosseiro, para a iluminação da alma, a alma dourada em plenitude. E eu quero dizer que o alquimista não está em busca de transmutar o metal em ouro. O alquimista verdadeiro está em busca da luz, da sua luz interior. Essa é a transmutação. Não há, dentro do alquimista, ambição acompanhada de cobiça ou ganância. A alquimia está muito acima disso, muito além disso. Ok, então para começar, a correlação alquímica geométrica consiste com a relação pelos símbolos geométricos associados aos 4 elementos básicos que são terra, água, fogo e ar. Como eu disse, no meio mesmo alquímico das tradições antigas, eles tratam os elementos como princípio, no termo mais corrente como elementos, mas vamos direto ao assunto. Aos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. E se agregam e se interagem entre si. Mas muita gente vai dizer, Marcos, mas a alquimia chinesa não trata de 4 elementos, trata da terra, metal, madeira e vários outros elementos, tá? Sim, existe sim a alquimia chinesa, tá? Apenas existem abordagens específicas. A alquimia convencional, muitas vezes, ou correntemente, muita gente vai dizer, mas é ocidental, a chinesa é oriental. Não é bem por aí, tá? Tudo bem, vamos levar em consideração a alquimia chinesa e os países adjacentes à China.
Mas a alquimia convencional do que eu estou tratando com os 4 elementos, ela é ocidental, ela é Oriente Médio e é asiático, próximo à China também. Vamos citar um exemplo aqui do Oriente Médio para a Pérsia, né? A Pérsia, como todo mundo sabe, que é a antiga civilização, Caldeia, Suméria, Babilônica, Mesopotâmia, que era a Pérsia, onde hoje nós temos o Iraque e o Irã, né? Lá na antiguidade. Então a alquimia que eu estou tratando é a básica para dar uma clareza maior do que se propõe. Tratando esses 4 elementos, a alquimia convencional, é esse o assunto que nós vamos abordar. Nós temos a terra, tudo que é sólido, físico, tangível, a matéria inanimada, que são pedra, parede, morro, lápis, caneta, fogão, roda, faca, tesoura, casa, apartamento, etc. E há uma neutralidade entre a terra e a água. A parte neutra, que é a da... Quando a gente diz transmutação, é de uma coisa se interrelacionar com a outra, se agregar a outra ou interagir com a outra. O neutro seria entre a terra, que é a matéria física tangível, que é o estado pastoso, gelatinoso, estado entre sólido e o líquido. Então vamos lá. A água, tudo que é líquido, água, lama, óleo, sangue, vinagre, álcool, cloro, líquido. Partindo para o próximo, terceiro elemento, o fogo, chama, combustão, luz, calor, quente. E é também o neutro entre o calor e o ar, que é o 4º elemento. O neutro, que é entre o fogo, conforme era entre a terra e a água, entre o fogo e o ar também há o estado neutro. Os raios gama, raio-x, magnetismo mais a eletricidade, a combinação de ambos, a fusão de ambos, são os conhecidos raios eletromagnéticos. O que é o raio eletromagnético? Quando você brinca com um carrinho de controle remoto, ou você tem fio, ele preso ao fio e ele andando com fio, ou usando o raio eletromagnético, que é o controle remoto com uma antena e o carrinho lá com uma outra antena, e ele anda. Você não vê a energia entre você, a antena e o carrinho. Então, isso é o estado neutro, entre o fogo e o ar. O ar é o que veicula. E vamos partir para o ar. O ar intangível, ar, oxigênio, espaço, onde se movem as energias, calor, frio, veicula ondas cósmicas e todos os tipos de radiação. Essa é a maior explanação que eu estou dando como basilar as bases da alquimia. Bom, como exemplo entre esses 4 elementos, ou os princípios, os 4 princípios, que interagem quando se agregam, entrelaçam entre si, o calor não podemos ver, podemos sentir através dos nossos sentidos. O frio também, da mesma forma. Então ele é do mundo físico, ele faz parte do mundo físico. Quando eu falo dos 4 elementos, eles se agregam, eles interagem, eles se entranham, eles têm uma combinação. Por isso que eu estava dizendo, a alquimia é uma coisa muito complexa, mas voltando à linha de raciocínio, cara, pelo amor de Deus, vamos lá, o que tem a ver isso com aquilo? Eu vou dizer o que tem a ver isso com aquilo. Bom, dando seguimento, o calor e o frio nós podemos sentir, não podemos tocar, mas você tem o elemento físico, ele é tangível e intangível. Ele é perceptível por ser tangível, tocar, observar, né, por ele ter um corpo. E o intangível é aquele que se manifesta através dos nossos sentidos, o que nós podemos sentir e até o que não podemos sentir, por isso que são intangíveis. O intangível muitas vezes é abordado e erroneamente abordado ao mundo invisível. Então muita gente diz assim, não, é dos espíritos, porque tem treva com a luz, a guerra. Não, isso é pura babaquice, tá? Isso é pura idiotice. Então vamos ser mais específicos, mais sensatos, mais maduros e mais adultos e vamos seguir na sequência. Bom, um exemplo que eu posso dar do calor e o frio, como são energias que não podemos ver, eles são energias diluídas, ou seja, intangível por não podemos perceber pela visão ou pegá-lo, né? Mas a gente pode, pelos um dos sentidos objetivos, sentir o calor ou frio. Bom, uma das coisas que é muito corrente na área do jornalismo é assim, o choque do ar frio com o ar quente. Quantas pessoas, né, quando vê nessas pequenas reportagens o choque do ar frio com o ar quente, ele se condensa, ou seja, ele sai do estado diluído que estava apenas pelo tato e passa, quando ele se condensa, passa para a nossa visão. Então você vê aquela névoazinha em cima do morro, conforme essas ilustrações. Não é exatamente uma nuvem, tá? É aquela névoa muito parecida com
a nuvem que fica igual um algodão em cima das montanhas, mas você percebe que ele é o choque do ar quente com ar frio que gera esse fenômeno. Quando eles se afastam, quando eles estão em choque, quando um passa pelo outro, eles voltam a se diluir e voltam a tomar a forma deles. Não exatamente aonde estão, como que elas se fundem, se entrelaçam e se manifestam. Como que elas se manifestam no nosso mundo real, ao nosso redor, através de nossas sensibilidades e seus aspectos naturais e como nós as observamos. E seguindo aí as ilustrações. O que eu queria dizer, uma das formas básicas, basilares da alquimia, são esses princípios da diluição e da condensação, da formação, ou seja, a manifestação. Ela vai estar sempre manifesta, ou aos sentidos ou à visão. Bom, isso é uma alusão à matéria. Então vamos lá, ainda fazendo alusão aos 4 princípios, ou popularmente aos 4 elementos, a próxima alusão, analogia, é que normalmente na alquimia há uma associação entre eles com o número 4 a seguir, aos 4 elementos: terra, água, fogo e ar, às 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. E aí, por conseguinte, nós temos os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E seguindo mais à frente, nós temos aqui os reinos, os 4 reinos: mineral, vegetal, animal e humano. E para finalizar, os estados sólidos, líquidos, gasosos e pastosos. Inerentes a eles, a esses 4 estados, nós temos o quente, frio, molhado e seco. Após abordar sobre isso, vamos seguir com outros 2 símbolos mais primordiais, que são 2 triângulos. Um com o vértice para baixo e outro com o vértice para cima. O que eles têm a ver com o que eu falei dos elementos? Tem tudo, porque há uma conexão, há uma convergência com isso. E eu vou mostrar, vou lhe dizer por quê e aonde está. Então, seguindo essa analogia simbólica, geométrica, usando as figuras da geometria, o primeiro triângulo, o triângulo com o vértice para baixo, ou seja, o triângulo de cabeça para baixo, com a ponta para baixo, ele simboliza a perfeição divina, simboliza a perfeição da espiritualidade, o verbo, o pensamento, sua origem, a luz, a inspiração, a consciência, a alma, Deus e alma. E o segundo, a criação, o Big Bang, a origem do universo, da matéria, átomos, energia, os 4 ciclos, as 4 estações, os 4 elementos, os 4 princípios: terra, água, fogo e ar, matéria tangível, matéria intangível, matéria inanimada e matéria animada, espécies, seres vivos e os 4 reinos. E por isso o primeiro triângulo, a perfeição divina, precede do triângulo, o vértice para cima, a perfeição física. Quando o primeiro triângulo se funde, se entrelaça com o segundo triângulo, a fusão da perfeição divina com a perfeição física. Então nós temos a estrela de Davi, simbolizada na bandeira hebraica ou israelense, a simbologia dos judeus. Isso é o símbolo da quintessência. Por que quintessência? Porque muita gente lê sobre a quintessência e é um mistério e ninguém sabe, então há várias vertentes. Hoje em dia já está mais do que explicado, mais do que esclarecido, mas há décadas atrás ficava aquele sentido de enigma, né? O que eu quero dizer, me repetindo, ficava aquele sentido enigmático, de mistério. Então, o que eu queria dizer, antigamente, vou dizer lá para a década de 60, 70, até 80, não se tinha uma ideia, quintessência, falavam o que é quintessência e tal, ficavam várias, como se diz, matérias ou livros com ideias vagas de quintessência, só para dar aquele ar de mistério. Na verdade, a quintessência nada mais é que a fusão da perfeição divina com a perfeição física, né? Da manifestação, cuja você tem a matéria. Já voltando para o mundo material, você tem a matéria inanimada e a matéria animada. A matéria inanimada é todos os objetos, tudo, inclusive até o espaço entre a gente, que passa a ser intangível. E a matéria animada é tudo entre micróbios, bactérias, células, tudo que é ser vivo, tudo que é vivente, tudo que se move é a matéria animada. Então nós temos já outra figura geométrica, que é o pentagrama. Sim, gente, o pentagrama, e onde é que isso tudo se encaixa? O pentagrama, eu vou resumir, tá? Vou fazer uma síntese para que fique mais esclarecido.
O pentagrama, que é aquela estrela de 5 pontas, sempre passa, assim, coloquialmente, popularmente, na cabeça das pessoas como imagem de satanismo, de bruxos, de feitiçaria, de coisa maligna, coisa do mal. Quer dizer, um raciocínio assim, eu vou usar um termo assim um pouco pesado, um pouco ignorante, de leigo para ignorante, são sinônimos, tá? De associar o pentagrama com um símbolo malicioso, malevolente, né? Na verdade, o pentagrama, as 4 pontas são os 4 reinos, os 4 princípios, os 4 elementos, as 4 estações. E a ponta de cima do pentagrama é exatamente isso, a fusão das 2 estrelas. E indo mais à frente, na simbologia hermética, oculta, de várias tradições, inclusive a que eu estou inativo, significa os 4 elementos. E a 5ª ponta é a 5ª essência, ou seja, a fusão da perfeição divina com a perfeição física. Conforme vocês estão vendo aí na ilustração, vocês vão ver o pentagrama com triângulos com verso para baixo, verso para cima. Não necessariamente vai dizer, pô, mas peraí, está me confundindo. Não. A primeira linha de raciocínio é essa. Triângulo com verso para baixo, perfeição divina, aquilo que ele não se vê. E o triângulo com verso para cima, a perfeição física. Já numa outra sequência, quando você vai falar, vai usar esse simbolismo, a ideia é uma linha de raciocínio dentro de assuntos específicos. Apesar de estar um pouco complexo, talvez não muito extenso, mas se eu fosse tratar do assunto mesmo, alquimia, que vai ser matéria dos próximos vídeos, o misticismo, a função que eu quero passar nos meus vídeos, é tudo que aguça na curiosidade. O que nós podemos aprender com coisas assim construtivas, úteis, em meio a tantas coisas inúteis que a maioria das pessoas, em sua predominância, que é preocupante, muito preocupante, como o analfabetismo funcional. Devemos sim ler, devemos aprender, e o que nos move ao conhecimento é a curiosidade. Ao invés de ficar dando palpites, eu vejo por mim, porque lá atrás eu dava muitos palpites, eu pegava o basilar, ou pegava assim a superficialidade, me sentia o doutor. Então eu era verdadeiramente e realmente uma múmia ambulante falando um monte de besteiras. Então eu espero a todos que esse vídeo tenha sido útil e não deixe de deixar os comentários aqui abaixo e até o nosso próximo vídeo. Obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau.